Olá, sábios e sábias do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais com a mulher que quer ser mulher sábia. Legal, né? E hoje eu vou falar sobre Provérbios 14 e Provérbios 15 junto no mesmo vídeo, não é legal? A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com suas próprias mãos. De repente você pode estar falando assim: poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, por que que na minha casa está tendo tanto problema? A gente não tem comunicação, a gente só anda brigando. Olha, aconteceu a mesma coisa comigo, mas eu fui à fonte, eu fui a Deus. Eu perguntei, eu procurei na palavra, eu orava. Eu até já era uma pessoa que buscava Deus há muito tempo, já orava, lia a Bíblia, mas através desse versículo, Deus me mostrou que eu lia, eu buscava Deus, mas não praticava com sabedoria as coisas que eu ouvia. Na verdade, eu nem praticava, para falar a verdade. Acho que por isso que Deus me chamou a atenção através disso. Então, através desse versículo, ele começou a dizer, porque eu achava que o culpado era sempre o outro. Porque às vezes a gente está assim, né? A gente vê mais os erros do outro. A gente fica chateado com uma palavra, com uma colocação que o marido falou, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente já acha que o outro é o errado. E aí a gente rebate, porque a gente está com a verdade, a gente acha que a gente está certa. Só que vamos ver aqui na Bíblia se realmente isso é interessante. Aqui, a partir daqui, inclusive, você vai ver muitas coisas. No 17, no capítulo 14, mas no versículo 17 vai dizer assim: quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Você permanece calmo quando seu esposo está nervoso? Quando alguém está nervoso com você? Muitas vezes a gente acha que porque a gente conhece a palavra, porque a gente é crente, porque a gente lê a Bíblia e depois a gente não faz algumas coisas ruins, a gente acha no dever de julgar o outro e achar que é o outro que tem que se consertar. Mas, gente, se a gente for reparar, a gente não tem poder para mudar ninguém. Nem mesmo o marido, por exemplo. Nem mesmo o filho, muitas vezes. Então, o que a gente pode fazer? Mudar a si mesmo. O que eu posso melhorar em mim? Ah, mas eu acho que eu já faço tudo de bem. Eu também, na época, eu achava que eu fazia tudo certo, porque eu lia a Bíblia, eu orava, eu não olhava para outro homem, eu achava que fazia tudo certo, mas na hora de agir com meu esposo, eu não agia corretamente. Eu agia com ira. Se eu achasse que ele vinha comigo com uma palavra, eu vinha com duas. Eu falava o que eu pensava, eu nunca segurava a minha língua. Então, muitas vezes, é aí que você falha. E Deus começou a me mostrar dia após dia. Por quê? Porque aí, a partir de então, eu comecei a pedir a Deus: Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo certo, mas não está dando certo. Onde eu estou errando? Porque aí eu fiz a pergunta certa. E até então eu orava para que Deus mudasse ele. Mas aí eu fiz a pergunta do que eu podia mudar, que era eu. Aí eu falei: Senhor, o que em mim eu posso mudar? A pergunta aí, a partir daí, minha irmã, aí a coisa mudou. Porque o próprio Deus começou a me mostrar dia após dia coisinhas que eu poderia melhorar. E uma delas, inclusive, foi a questão de me zangar facilmente. Eu me zangava facilmente com as coisas. Eu achava que era ele que brigava comigo, mas na verdade era eu que provocava. E aí Deus começou a falar: fique calada. E com um ar de respeito ao seu esposo. Porque às vezes a gente fica calada, mas aquele calado com aquela irada. Então, eu li a Bíblia, até mastigava o que Deus falava, mas eu não praticava aquilo. Eu ficava de cara feia, eu falava o que eu pensava, nem pensava às vezes o que eu falava. A verdade é essa. Às vezes a gente que é mulher, a gente às vezes nem pensa. E a gente fala coisas às vezes na hora da emoção, porque somos muito emocionais, que nem era aquilo que a gente estava pensando, mas na hora da raiva a gente deixa falar para ver se machuca o outro, para ver se o outro se atenta à minha dor, né? E aí eu vou já para o Provérbios 15, no versículo 1, que diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Muitas vezes o nosso marido vem cansado de trabalho, vem cansado de outras coisas, e aí às vezes realmente desconta até na gente mesmo. E como eu aprendi com esse versículo? O Senhor falava assim: a resposta branda, e ele fala aqui: a resposta delicada acalma o furor. Muitas vezes a gente o outro vem, né, e é agressivo, usa uma fala agressiva, violenta contra a gente, e a gente quer rebater no mesmo nível. Mas Jesus nunca ensinou isso. Ele sempre ensinou que a gente precisa ser delicado, calmo, paz, e às vezes, muitas vezes, como Jesus fez, se calar quando alguém te acusar. Porque quem lhe defende é o Senhor. A gente esquece disso, gente. A gente quer se defender a todo custo, e a gente quer defender quando o marido fala,
quer se defender para as pessoas em geral, e a gente quer mostrar às pessoas que a gente é correta, que realmente no fundo, a gente não está fazendo por maldade, mas as nossas atitudes são de pessoas tolas. Porque o que o sábio faz não é dessa forma, não é se zangar facilmente, não é atacar o outro quando o outro vem com grosseria. Na verdade, é a gente agir delicadamente na paz, porque isso vai abrandar, vai acalmar aquele furor que ele está. Às vezes o outro vem chateado com outras coisas, e quando chega em você ali, ele tem paz. Já pensou alguém chegar na sua casa e sempre que ele chegar na sua casa ele diz assim, poxa, eu sinto uma paz quando eu chego aqui? Ou eu sinto uma paz quando eu falo com a minha esposa? Já pensou o marido falar assim para as outras pessoas? Foi isso que eu colhi depois de ter ouvido e obedecido a palavra de Deus. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é praticar. E muitas vezes a gente acha que a gente está certa e a gente vai falando, vai vir um debate interminável. E a gente não está aqui para. No casamento, não é um jogo que você é oposição do seu marido. Na verdade, vocês jogam juntos. A gente tem que dar a possibilidade do outro encontrar paz em você. E não você está certo. Às vezes é a paz. Às vezes eu achava chato quando alguém falava isso. Ah, eu prefiro ter paz do que estar certo. Porque na hora mesmo eu queria falar a verdade, falar o que eu estava sentindo aqui dentro. Mas isso muitas vezes não acalma o furor. Às vezes não, geralmente não acalma. O outro, às vezes a gente vai na hora errada, entendeu? Então, muita coisa na minha vida, eu louvo a Deus porque eu entendi que eu tinha que praticar, porque eu estava sendo a mulher tola que derrubava o próprio lar com as próprias mãos. E aí eu melhorei o meu casamento assim. Comecei a me calar, comecei na hora que o outro está nervoso, eu ficava mais calma. Na hora que o outro queria discutir, eu não discutia. Então, ninguém discute se o outro não quer discutir. Você já reparou isso? Pelo contrário, o outro vai se sentir mal, você vai amontoar brasas na cabeça do outro. Se quanto mais ele trata mal, você trata bem. Ou você não dá, você não dá lenha para aquela fogueira, entendeu? Você simplesmente, você é como se fosse um bombeiro. E quando chega alguém com a casa queimando, ele chega lá com água e todo aquele fogo se desfaz. Toda aquela raiva se desfaz. Amém? E para você que acha que, mas aí eu vou ficar me calado, eu vou passar por cima de mim mesma, e Deus, será que Deus está vendo a minha situação? Deus tudo vê. Não se preocupe que Deus conhece o seu coração. Tudo que você quer que o outro melhore, por exemplo, que não está na sua mão, certo? Na sua mão está o que você pode melhorar. E aí, quando você melhora, o outro começa a sentir o dever de fazer também. Normalmente é assim, né? Normalmente, não estou falando de situações anormais, mas você já tentou fazer isso? Fazer o bem, fazer aquilo que a Bíblia está falando? Porque, e se conscientizar de que Deus está vendo tudo, inclusive o seu coração. Então ele está vendo aquilo que está. Se o outro está te machucando, Deus está vendo. Lá em Provérbios 15, 1 e 3, e o 11 também vai falar isso, olha só. O 3 e o 11 do capítulo 15, vai dizer assim: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Deus conhece tudo, gente. Deus conhece o que a gente pensa. Deus conhece tudo o que o outro pensa. Deus sabe tudo. É por isso que a gente precisa entregar tudo a Ele e ser verdadeiro com Ele, porque Ele é que vai recompensar as suas atitudes. Ele é que vai recompensar suas boas atitudes, né? Porque as más você também vai sofrer as consequências. Porém, se você agir bem, Deus está vendo tudo e Ele vai sim reagir em favor. Eu lembro de uma vez, para edificar sua fé, de uma outra situação. Já tinha aprendido a ser sábia, né? Já tinha aprendido. E uma vez meu marido chegou nervoso por alguma situação, coitado, do trabalho, alguma coisa, ele já estava nervoso. E eu já tinha aprendido a ser sábia. E nesse dia, mesmo sendo doce, mesmo assim me calando, ele continuou falando grosseiramente para ele mesmo, não era nem para mim. Mas aquilo me chateou, me deixou triste. Mas eu, em vez de atacá-lo, como eu fazia antigamente, de devolver a ele aquilo que dá, na época eu estava me sentindo atingida por aquilo, mais uma vez eu me calei. E quando ele saiu para trabalhar, eu me ajoelhei e falei, chorei aos pés do Senhor. Fui sincera com ele, Deus, poxa, eu tô fazendo aí tudo certo, agora eu tô fazendo o que o Senhor tá falando. E hoje não funcionou. O
que está acontecendo? Por favor, toca no coração dele, que o Senhor dê paz ao coração dele. Aí você começa a orar pela outra pessoa, pedindo paz, pedindo que Deus transforme o coração dele, tire toda a tristeza, toda a chateação que alguém fez com ele. A sua oração começa a mudar, você começa a jogar no mesmo time daquele que você ama, e não contra. Então eu comecei a orar, Senhor, tal, tal, e naquele dia meu coração tinha magoado, machucado realmente, porque ele acabou se estendendo naquilo, né? E acabou me atingindo. Então eu falei, não com ele, eu falei com o Senhor. Ele saiu nervoso, bateu a porta, saiu. E eu me ajoelhei na minha cama e falei, Senhor, cuida dele, cuida de mim também. Ô Senhor, você não tá vendo o que tá acontecendo? Você não tá vendo? E aí, tempos depois, e depois daquele mesmo dia, ele voltou outra pessoa. Nem parecia que tinha saído brabo lá em casa comigo. E aí, mais tarde, quando ele já começou a falar sobre esse assunto, porque a gente, às vezes o homem não fala, né? Às vezes o orgulho, né, das pessoas não fala. Mas um dia ele começou a falar. A gente numa reunião para casais, ele disse que um dia, né, ele tinha discutido comigo, ali tinha em torno de um mês, mais ou menos, tinha acontecido, e ele saiu de casa, bateu a porta forte, saiu de casa andando e foi para o trabalho andando. Quando ele estava no meio do caminho, ele disse que o Espírito Santo falou com ele assim, volte, porque você machucou o coração da minha filha. Então, a partir, realmente ele voltou já diferente, ele voltou um homem amável, já voltou diferente. Eu não entendi na época porque ele estava agindo, ele tinha saído ruim, depois voltou bem, né? Mas ali eu vi a recompensa de Deus, que na verdade, por isso que Deus falou para me calar, porque quem ia falar com ele era o próprio Deus. E quando Deus fala, o homem, gente, é o cabeça. O homem é aquele que Deus pode falar diretamente com ele. Infelizmente, muitos homens estão fechados para isso. Mas quando a sua esposa ora, quando a mulher ela começa a praticar aquilo que a Bíblia diz, o próprio Deus fala com ele. E aí não tem como, porque o próprio Deus ele coloca aquele amor por você. Ele disse que Deus começou a lembrar ele de momentos bons que a gente tinha juntos, coisas boas que eu tinha feito. Na linguagem dele, né? Ele fala assim que Deus me deixou uma santa para ele naquele dia, que ele disse que estava cheio de pensamentos ruins sobre mim naquele dia que ele saiu, mas ele disse que de repente Deus só trouxe a lembrança, coisas boas que eu tinha feito com ele e que tinha me colocado como uma santa para ele. E ele disse que não tinha como recusar realmente aquele pedido de Deus, porque o próprio Deus fez ele enxergar como Deus me via. E disse para ele, você feriu, você machucou o coração da minha filha. Poxa, eu me senti tão recompensada por tudo que eu tinha praticado depois que eu li a Bíblia. Então, e a partir dali minha casa foi só sorrisos, porque nós aprendemos a lidar. Ele começou a querer melhorar para mim, eu comecei a querer melhorar para ele mais ainda. E tudo isso porque um dia eu resolvi ser uma mulher sábia. Então, aprenda, você será recompensado pelo bem que você faz. Apenas pratique, mesmo que você não entenda. Muitas vezes eu não entendia porque Deus mandava fazer. Mas a partir daquilo ali eu comecei a ver, comecei a falar para outras mulheres. Não, mas é porque o meu marido é isso e aquilo. Eu sei, mas comece a praticar o que a Bíblia diz, porque ele é o manual da nossa vida. Ele diz a chave certa, não é o mundo que diz a chave certa pra gente, para abrir as portas da nossa vida. É a Bíblia, por mais que você não acredite, porque até eu não acreditava que ficar calada, sem falar aquilo que eu sentia, poderia fazer com que ele entendesse o que eu estava passando. Eu fui, se não há comunicação, como é que ele vai saber? Eu me calava para Deus falar diretamente com ele. E às vezes ele estava lavando um carro e Deus falava com ele. Quantas coisas eu queria meter pela goela do meu marido ali, mas você tem que entender que eu gosto disso, porque isso aqui. E quando eu resolvi aprender, né, e me calar, às vezes ele estava lavando o carro e falou assim, amor, Deus falou comigo. E falou isso, que eu tenho que agir assim, assim, assim. Aí eu falava, meu Deus, eu não precisava nem abrir a boca para dizer, ele, o próprio Deus falou tudo que eu sentia. A ponto dele ser um marido que quer tão protetor comigo agora, ele sabe quando ele me protege de tal forma, porque ele sabe que eu realmente me submeti à vontade de Deus e que eu estou do lado dele. Eu não estou contra como eu era antes, né? Parecia que eu era antes. Então, assim fica aqui a minha palavra para você, para que você ouça a voz de Deus e pratique. Mulher sábia, principalmente, a minha palavra hoje é para você. Leia, busque entendimento na palavra de Deus, mas procure praticar, porque é a prática que muda tudo, tá certo?
Beijos para vocês. Espero que isso tenha edificado a vida de vocês. Em nome de Jesus, continue na leitura comigo. Persevere na leitura para ser mais sábio em 2025, tá bom?